Fala galera, Christopher aqui, vamos para mais um vídeo. Nesse vídeo vamos falar sobre mais um fundo muito conhecido, muito forte e muito grande da nossa bolsa. Vou falar nesse vídeo sobre o GGRC11, um fundo de segmento híbrido, mas que podemos considerar praticamente segmento logístico, né? Um fundo que tem 80% dos seus imóveis do setor logístico e outros 20% do setor industrial. É sobre esse fundo que nós vamos falar nesse vídeo. Fica aí. É um fundo de 8,6 bilhões de liquidez média diária, o que é algo muito bom, gente. É uma liquidez bizarra. Tá? Inclusive, a gestão menciona isso, né, como sendo um dos pontos fortes de 2025 do fundo, que foi essa questão da liquidez explodindo para cima. O último rendimento anunciado foi de 10 centavos, então eles vêm mantendo esses 10 centavos há alguns meses já, trazendo aí o famoso 1% ao mês, né, num fundo seguro, com muitos contratos atípicos e de logística. Então é o sonho do investidor de fundo imobiliário, né? O 1% ao mês com logístico, seguro e atípico. Então o GGRC traz esse 1% aí já há uns 4 meses seguidos, analisando um dividendo aí de 12,08% ao ano, um dividend yield, né? O seu patrimônio líquido é 2,4 bilhões e também é um dos destaques. Depois eu vou até mostrar para vocês graficamente aqui como o patrimônio líquido desse fundo cresceu nos últimos tempos. Incrível o crescimento desse fundo. E o valor patrimonial por cota no dia de hoje, R$11,22. Ele é um fundo base 10, certo? Que antes era base 100, quando eu comecei a investir. E tem uma rentabilidade de 0,20 nos últimos 30 dias. Atualmente, está aí sendo vendido no mercado secundário com 0,89 de P sobre VP, indicando possíveis 11%, né, de desconto no papel. Mas lembre-se que aqui estamos falando de um fundo de tijolo. Nem sempre esse P sobre VP aqui, ele está 100% correto. Ele é apenas um guia para você ter uma noção, tá? Agora colocando na tela para vocês aí, galera, pegando aqui do Funds Explorer, o gráfico histórico de valor patrimonial que eu gosto muito de olhar. Ele é um fundo que, apesar de ser um fundo de tijolo, ele não tem um crescimento bizarro de valor patrimonial ao longo do tempo. Ele é bem estável, né? Ou seja, ele é um fundo mais de previsibilidade, né, e segurança do que de crescimento patrimonial. Então ele é um fundo total renda, né? Porque geralmente esse aqui é até a movimentação que a gente vê no valor patrimonial de fundo de papel, né? Que é aquele valor patrimonial de lado, com um pouquinho de queda às vezes, um pouco de subida. E aqui não, é um fundo de tijolo, 100% tijolo, o GGRC11. Tá certo que ele vem numa fase de crescimento, já nós vamos ver, né? Do crescimento do quê, né? Crescimento de patrimônio líquido, tá? Mas veja que o valor patrimonial em si, ao longo do tempo, ele é lateral, tá? Ele teve uma leve subida, ele é um pouquinho abaixo de 10, e hoje ele está na casa dos 11 de valor patrimonial, né? Então ele teve uma elevação. Subiu ali de 10, de 9, uns quebrado para 11, e 11, quanto mesmo que tá? 11,22 no dia de hoje, tá? Então, assim, o valor patrimonial dele subiu, mas desde 2017, fala 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, em 9 anos, subiu aí pouquinha coisa, se comparado a outros fundos de segmento logísticos, como o próprio PTLG, o HGLG, né, que tem um valor patrimonial que é uma escadinha. Então aqui um pontinho de atenção, mas ele é um fundo muito focado em renda e previsibilidade de renda é o que eles estão buscando. Eu acredito que a hora que esse fundo maturar e eles deram uma acalmada nas emissões uma atrás da outra, que atingir um patamar que eles acham confortável para trabalhar e comecem apenas a trabalhar o crescimento do fundo, eu acredito que esse fundo vai desenvolver mais o seu patrimonial, tá? Porque aqui também reflete, esse valor patrimonial lateral reflete o fato de muita emissão, muita aquisição nova, os imóveis não maturaram na carteira, pouca coisa, né, foi muita coisa vendida ao longo do tempo, então foi trocado muita carteira de imóveis do fundo, então isso faz com que eles não consigam ter uma maturação dos seus imóveis para ter uma valorização, né, e refletir no patrimonial do fundo. A partir do momento que o fundo estabilizar, né, os imóveis do seu portfólio, e aqueles que eles comprarem, eles deixarem lá, e a gestão ativa, ela às vezes prejudica o patrimonial, porque ela compra e vende muita coisa, então às vezes isso vai acontecer, tá? Mas, se eles fizerem um trabalho de maturação em cima dos imóveis e preservar esses imóveis por longo prazo, a tendência, como qualquer tipo de imóvel, é a valorização, né, da cota patrimonial também, e quando a cota patrimonial se eleva, a gente já sabe que o valor de mercado secundário, que é onde nós compramos e vendemos os fundos imobiliários, tende
aí buscar a cota patrimonial, tá? Então isso pode acontecer, é bem natural. Mas, por outro lado, agora eu vou colocar outro gráfico na tela para vocês, que é esse daí, ó. O histórico de patrimônio líquido do fundo. Veja que em 2017 o fundo tinha ali menos de 250 milhões de reais. Aí em 2018 ele encostou na casa de meio bilhão, desculpa. 19 ele ultrapassou, foi a quase 1 bi, né? Foi a casa dos 700 ali. Aí chegou encostando em 1 bi em 2020, 2021 ele ultrapassou um pouquinho 1 bilhão em patrimônio líquido. Né? Aí veio aquele momento ruim de mercado, tudo mais, né? Deu uma quedinha, né? Para um pouquinho abaixo de 1 bi em 2022. Estagnou 21, 22, 23, ficou de lado o fundo, né? É o momento que o fundo acho que mais trabalhou seus imóveis. 2024 teve um crescimento forte, provavelmente por conta de emissão, e 2025 agora foi bizarro, foi estrondoso, ele dobrou. Ele quase dobrou de patrimônio, foi a quase 3 bi, foi a quase 2,5, né? Então veja que isso daqui faz aquele outro gráfico anterior lá, né? Acontecimentos como aconteceu aqui, ó, 24 e 25, fazem com que aquele gráfico lá perdure por mais tempo, né? De lado. Porque muito entra e sai de imóveis, entra coisa nova, tem que fazer a divisão por cota patrimonial, aí entra um monte de coisa que puxa a média para baixo, outras puxa a média para cima, e a conta acaba ficando ali estabilizada. Isso aqui aumenta muito a taxa de gestão deles, tá? Então tem que ficar sempre atento quando eles começam a fazer muita emissão, e isso não começa a refletir no valor patrimonial do fundo, né, com os imóveis que eles estão comprando, a gente tem que ficar de olho, porque isso aqui aumenta o salário dos gestores, da gestão, absurdamente. Mas a cota patrimonial do cotista não necessariamente, tá? Então tem que ficar de olho nisso, mas eu acredito que essa é uma boa gestão, a gestora Asagros é uma boa gestão, e eles vão fazer um trabalho legal para fazer esse crescimento patrimonial refletir nos gráficos também. Tenho certeza disso, tá? Tem nem sombra de dúvida, esse fundo é um fundo que está performando muito bem, gente, muito bem, e está crescendo de forma real, tá? O negócio, ele tá comprando coisa boa, tá fazendo bons contratos, boas amarrações, boas garantias. Então, assim, ó, não tem o que falar em relação ao patrimônio desse fundo. É um fundo que está estourando num mercado que está em amplo crescimento, que é o de fundos imobiliários. Principalmente agora, 2026, promete muito esse fundo imobiliário aqui, com certeza. Bom, vamos então agora falar do histórico de dividendos do fundo. Será que esse fundo foi um fundo que entregou uma renda crescente ao longo do tempo? Vamos dar uma olhadinha agora sobre isso e ver o que os gráficos nos mostram. Como vocês podem ver, está na tela para vocês. Vamos começar aí pelo dividendo mesmo, né? O valor monetário aí, que hoje está aí na casa dos 10 centavos, tá? Ele já está entregando de 10 centavos para cima desde outubro de 2024, tá, gente? Então ele teve um aumento de renda de 9 centavos para 10 centavos, de 23 para 24, né? Daí manteve em todo 2025, certo? Teve um não recorrente lá, que teve que distribuir lucros, né? Do semestre, no mês de julho, então entregou 11 centavos, e agora vem mantendo os 10 centavos novamente, tá? Inclusive, a entrega de dezembro foi também 10 centavos agora no mês de janeiro, eu estou gravando esse vídeo. É um fundo que desde a pandemia, ou melhor, ele começou meio bagunçado, né, em relação à renda, entregava um monte, daqui a pouco entregava um pouquinho, daqui a pouco entregava, chegou ali a entregar alguns meses 2 centavos, depois aumentou para 5 centavos, e também é um fundo que passou por polêmicas, tá, gente? Lá por 2020, 2019, tá? Ele teve algumas polêmicas envolvendo gestão, ou foi 2022, agora eu não recordo, mas foi envolvendo a gestão do fundo, tá? Foi uma fraude que teve lá interna, e reestruturaram o fundo e voltou tudo à normalidade, tá? Mas ele entrega uma renda crescente ao longo do tempo. Então, sim, este é um fundo que entrega uma renda crescente ao longo do tempo, e isso é o que a gente espera de um fundo imobiliário de tijolo. Mas também esperamos um aumento patrimonial, que eu acho que esse fundo vai em busca disso também, certo? Mas ele é um fundo que atualmente está muito perfeitinho, muito redondinho, funcionando com perfeição, entregando ótimo resultado e muita felicidade para seus cotistas. Tá? Agora eu vou colocar outro gráfico na tela, que não é sobre os dividendos, e sim sobre o dividend yield, né? Que é o percentual que ele paga em relação à cotação histórico. Também está de parabéns, ele aumentou o seu dividendo, né? O seu percentual de pagamento sobre a sua cotação ao longo do tempo. Ele vem aí, ó, desde 2020, desde a pandemia, depois de um baque que ele teve na pandemia, né? E antes da pandemia foi meio turbulento também, os movimentos do fundo. Tá? O mercado de fundos imobiliários também não tinha se desenvolvido bem ainda. Foi pós-pandemia que esse mercado estourou de verdade, certo? E de 19 para cá, o dividend yield dele só cresceu, gente, dando uma estabilizada agora aqui na casa dos entre 0,99% e 1,05%, né? No último mês entregou 1,01%. Tá? Então o dividend yield médio dele em 5 anos, gente, é de 10% ao ano, isento de imposto. Isso é muito bom, gente. É muito bom. Entendeu? Então não temos o que dizer, o que falar aqui.
Em relação a dividendos, esse fundo é o sonho de consumo de 99% dos investidores de fundos imobiliários. Por quê? Ele entrega um dividendo crescente, com percentual de renda sobre seu valor de cota crescente, que é o dividend yield, né? Ao longo do tempo está crescendo, e não, nesse caso aqui, não é porque a cota despencou, não, é porque realmente o fundo está entregando mais, porque a cota desse fundo está meio que estabilizada. Se você for ver só a cotação, a cota dele desde quando? Vamos voltar aos últimos 5 anos. Teve uma queda de 21 para cá, mas depois de 21, de julho de 21, estabilizou e ficou meio que lateral, caindo um pouquinho por causa dos juros que estavam subindo. Mas não foi isso que impactou absurdamente o dividend yield aumentado. Tá? Então, sem sombra de dúvidas, um fundo sensacional. Tá? Não temos o que falar em relação a dividendos, tá bom, gente? Vou falar agora rapidamente, para dar continuidade, e a gente passar para o próximo bloco, né? A gente falar sobre coisas mais de acontecimentos e alavancagem e tudo mais do fundo. Vamos falar aqui sobre o retorno total que entregou para os seus cotistas nos últimos anos. Vou botar na tela para vocês, como vocês podem ver. Eu coloquei aí ó, o CDI, o IFIX, o IPCA, que é a inflação. Então a gente colocou aí renda fixa, a inflação e a média dos fundos imobiliários, né, dos mais líquidos da Bolsa. E sim, o GGRC11 ganha de todos eles, entregando 142% praticamente, 142% desde seu IPO, enquanto o CDI entregou 107%, né, desde 2017 até agora. E o IFIX entregou quanto? O IFIX entregou 86% e a inflação foi de 53,5%. Então, show de bola, parabéns de novo, o GRC deu um show no CDI, no IFIX e também na inflação. Baita fundo imobiliário, vamos falar a verdade, né? Vamos para a próxima parte, que agora a gente vai falar algumas coisas sobre o relatório gerencial e algumas informações relevantes para você ter ciência para melhorar aí os seus estudos sobre o GRC11 e saber se ele é um fundo que interessa para sua carteira ou não. Vamos para lá. Galera, agora vamos dar um pulo no relatório gerencial para te dar uma olhada no relatório. Já saiu, eu tô aqui ó, no relatório que foi lançado em janeiro, que é em relação ao mês de dezembro de 25, tá? E vamos dar uma olhada nos imóveis do fundo, tá? Porque eu não gosto de ficar lendo o relatório, eu não acho legal fazer análise e trazer assim para vocês, que ler vocês também conseguem ler aí. Então eu prefiro, né, trazer de forma mais editada, mais, né, mastigada para vocês o que está acontecendo. Mas em relação a mostrar os imóveis, para não me dar tanto trabalho com a edição, vamos mostrar a tela aqui. Vamos aqui para a parte do... Esse aqui é o relatório de GRC, né? Que a gente está falando aqui, ó, número de ativos diretos, 36 ativos, certo? Então, eles têm 36 imóveis sob patrimônio, um patrimônio de 2,4 bi, 711 mil metros quadrados de área bruta locável, galera. O número de cotistas subiu absurdamente no último ano, tá? Foi uma das coisas que eles mais enfatizaram, inclusive, nas lives que eles fizeram e tal. Embora isso, para mim, não seja tão relevante assim, mas pro fundo é muito, né? E vamos agora aos imóveis. Vou direto na página dos imóveis, para a gente não perder tempo. Esses aqui são os imóveis que o fundo possui, galera. Deixa eu ver se eu consigo tirar essa parte lateral, que me incomoda um pouco. Esses são os imóveis que o fundo possui, galera. Galpões logísticos, né? São Paulo, Santa Catarina, Pelotas, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Uberlândia, Minas Gerais. Então veja aí, ó, inquilinos, né, como Ambev. Então só aqui são 4 imóveis para Ambev em 4 estados diferentes. Americanas e Uberlândia. Aí aqui, lá em Goiás, eles têm Santa Cruz, a Hering também em Goiás, Todimo no Mato Grosso, a Volkswagen Resende no Rio de Janeiro, Camaçari na Bahia, Mills, tudo de galpão logístico, ó. Supermercado no Rio de Janeiro, Martin Browser em Curitiba, no Paraná, aí o centro de distribuição de Cotia, em Cotia, São Paulo, aí pro inquilino AAA, eles têm em Extrema, Minas Gerais e também no Rio de Janeiro, 2 galpões gigantescos. Aí tem, cara, tem galpão pra caramba, né? Renault, Greenhouse, Rio de Janeiro, Minas Gerais. O Sudeste eles pegam pesado, né? Eu vi que eles também têm Indaiatuba, São Paulo, aqui perto de casa. 4 Barras no Paraná. E aí, eles têm esse terreno em Cabreúva, São Paulo, que é para desenvolvimento, provavelmente. Então vai poder desenvolver algo legal aí. Um fundo com patrimônio grande, ele consegue desenvolver só com as reservas, gente. Sem precisar de emissão. Isso é muito legal. E aí ele também tem os ativos industriais, tá, gente? Que aqui é que se existe algum tipo de risco nesse fundo, é aqui que se encontra, porque esses ativos são muito específicos. Não são ativos tão simples de lidar quanto os galpões logísticos que servem para qualquer empresa, tá? Mas a Benteler, a Camargo, a Cepalgo, a Copobras e a Covolan, quase todos aí, não, tem 2 no estado de São Paulo, um em Pernambuco e, acho que Paraíba e também Goiás. Bacana. Imóveis industriais aí para dar, tem vários industriais, e tem outros híbridos aqui embaixo, que servem para várias funções, né? Em Vinhedo, São Paulo, Valinhos, Paraná e também no Espírito Santo do Pinhal, em São Paulo. São os ativos híbridos e industriais também que o fundo possui. São ativos mais diferenciados, né? Lembre-se que o GRC11 não é logístico, ele é um fundo híbrido, então ele pode, assim como o ALSR11 e o GARI11, ter até mesmo o TRXF11, que também é híbrido, tá, gente?
ter o que eles quiserem na carteira. Se eles quiserem ter uma laje aqui no meio, eles conseguem. Tá? Mas eles têm esse foco aí, né, em ativos logísticos. E aqui, né, a localização dos ativos, né, por inquilino, né, muito inquilino gigante, tá, gente? Muito inquilino gigante, muito tranquilo em relação a isso, o fundo. Localização dos ativos. E já que estamos no relatório gerencial, também vamos dar uma olhada ali na questão dos contratos, alocação de carteira, a estrutura do portfólio, gente. Tipologia aí, ó, logístico, 67%, industrial 17%, eu acredito, e 15% híbrido. Então, as coisas muito parecidas. Podiam mudar isso, né, gente? O daltônico, então, tá ferrado com isso aqui. 99% de ocupação, então, vacância praticamente zerada no fundo, graças ao movimento recente que eles fizeram com a venda do centro de distribuição de Campinas, tá, gente? Que, inclusive, gerou 21 milhões de lucro para o fundo e 10 centavos por cota para o cotista. Tá? Foi uma venda recente que eles fizeram, tá? Isso também foi informado. E aí essa ocupação foi para 99%, ela estava com 4% de vacância. Tá? Eles venderam esse imóvel que provavelmente era o responsável pela vacância e foi vendido. E ainda com valorização, isso é muito bom, né? 87%, gente, por cento dos contratos são atípicos, tá? De longa duração, contratos de 10 anos ou mais, tal, multas grandes, né? E 12% típicos. Sendo 30% comércio varejista, 26% de máquinas, equipamentos e peças, 16% alimentos, né? Petroquímicas e químicas, 10%, e aí tem um pouquinho de tecnologia, um pouquinho agronegócio, um pouquinho textil, né? E aí entra também a parte das indústrias ali, né? Então, esta foi a parte aí de contratos, né? Como é que estão os contratos da... Aqui também é uma página interessante, tá? O cronograma de reajustes do fundo. Ele teve 18% de reajustes no mês de dezembro. E veja que eles têm agora para 2026 mais 14%, né, de reajustes em relação a todos os seus contratos. Isso é interessante também. E 90% dos reajustes sobre o PCA, 7% sobre o GPM e NPC 2%. Tá bom, tranquilo. A distribuição da receita hoje do fundo tá 11%. Aí os três maiores que mais geram receita para o fundo hoje do GIC é a Renault, a Ambev e a Americanas. Tá? A Americanas me preocupa um pouco. Porém, até o momento não temos indícios de que eles estão com problemas nos seus aluguéis, nos seus prédios, nos seus galpões e tudo mais. Mas Ambev e Renault estamos com tranquilidade total, né? Mas esses 10% da Americanas, quanto mais o fundo aumentar o seu percentual o seu patrimônio líquido, né, e comprar mais coisas, mais vai reduzir, né, essa exposição a Americanas. Então é interessante o fundo crescer bastante aí para reduzir bastante esses 10% de Americanas aqui, né, e pulverizar mais essa carteira de receita, tá? Então, voltando para mim agora, vamos falar da alavancagem desse fundo, tá, gente? Galera, a alavancagem desse fundo atualmente, pós essa emissão onde eles captaram 700 milhões de reais, ela foi para 10,10% do patrimônio do fundo. É um índice de alavancagem que foi reduzido no último relatório, no relatório anterior estava entre 13% e 14%, e ela, por conta dessa emissão grande, né, diluiu a alavancagem, que caiu para 10%. É uma alavancagem tranquila, não vejo como alta, pelo contrário, é uma alavancagem até baixa para fundos que utilizam dívida estruturada como parte da estratégia de aquisição de imóveis de patrimônio, como o GIC usa, HSI usa, TRX usa. Então, para esses fundos, isso é disciplina financeira, tá? Quando eles conseguem ter uma alavancagem desse nível de 10%, é porque eles estão com muita disciplina financeira, porque a estratégia deles consiste em usar a alavancagem com dívida estruturada para aquisição de imóveis novos e tudo mais. Então, muito tranquilo, a alavancagem desse fundo está melhor ainda do que estava em 2025, já inicia 2026 de forma melhor, tá? Significa também menor pressão, né, de pagamento de juros e mais espaço para reinvestimento no fundo. Isso é muito interessante. Redução da alavancagem, geralmente, gente, ela melhora o risco percebido pelo mercado, né? E pode apoiar a recuperação do preço da cota no médio prazo. Por quê? Porque a alavancagem assusta, gente. A alavancagem é dívida. E o brasileiro, ele é assustado com dívida. Isso está no DNA do brasileiro. O brasileiro não quer saber de dívida. Tanto é que até eu mesmo, logo que as alavancagens começaram a ser utilizadas nos fundos imobiliários, eu estava aqui presente. E eu odiava isso. Eu era contra fundo, vendia fundo que começava a se alavancar. Hoje eu entendo. Estudei muito sobre alavancagem, sobre dívida estruturada e tudo mais. Não tenho nem perto do conhecimento que esses caras têm, mas hoje eu entendo muito mais que isso é necessário para o crescimento da indústria, né? Então, a alavancagem, nesse caso aqui, muito tranquila, uma alavancagem de 10% para um PL desse tamanho, tá surreal, tá maravilha, eles sabem lidar com isso, pode ficar bem tranquilo em relação à alavancagem, tá bom? Bom, galera, para finalizar, né, eu vou trazer aí, vou mostrar até para vocês estão vendo aí agora, é a DRE do fundo. Então aí estão os últimos resultados baseados no relatório que foi liberado em janeiro, referente ao mês de dezembro de 2025. Fechamento de 2025 do fundo, né?
Ou como vocês sabem, quase ninguém entende essa DRE porque ninguém traduz na internet de forma correta para que as pessoas comuns, investidores normais, entendam. Porque ninguém é obrigado a ser analista, a ser especialista em investimento, como eu sou, ou ser CNPI, ou ser alguma coisa para poder interpretar esses fundos, gente. Então, eu, como especialista em investimento, trago agora para vocês, de forma traduzida, o que está nesse monte de salada de frutos de números que vocês estão vendo aí, tá? Vamos separar em pontos positivos e pontos de atenção, que seriam pontos negativos em relação à DRE, que foi apresentada no último relatório de GRC, tá? Primeiro ponto positivo, gente, receita de locação de imóveis, tá? Forte e crescente. O fundo vem com a sua receita de locação, receita recorrente, que é o que vem dos aluguéis dos imóveis, certo? Vem crescendo. Setembro, 15,87. Outubro, 15,95. Novembro, 21,19. Dezembro, 20,33. Tá? Um acumulado de 2025, 192,35 milhões. Isso é receita real, receita de resultado, receita de aluguel dos imóveis do fundo, certo? A gente consegue notar a virada de chave, né? O aumento, a subida de degrau, né, da receita de locação a partir de novembro, certo? Que foi foram feitas novas aquisições, né? Então foi um impacto positivo, né, das aquisições que foram feitas ao longo do ano. E os reajustes, que majoritariamente por IPCA, que também foram feitos, e a maturação do portfólio pós-emissões, tá? Que começou a refletir em valores em novembro. Isso confirma o core do fundo, né, que é o aluguel, e está muito saudável e crescente. Isso é o que a gente tem que ficar de olho. Esse ponto aqui, para mim, é o melhor de todos. A receita de locação é crescente e positiva, certo? Segundo ponto, gente, receita total em trajetória de alta. Aqui estamos falando da receita total do fundo, certo? Setembro 17, outubro 20 milhões, tá, gente? Novembro 22 milhões e dezembro 23,53 milhões. Mesmo com oscilações pontuais, entre linhas, né? O top line do fundo cresce, gente. O que é essencial para sustentar os dividendos no longo prazo. Se a receita não continuar crescendo, eles não conseguem manter esse 1% aí, gente. É muito difícil, tá? Tô sendo realista para você. Tá? Esse fundo é um fundo que eu gosto muito, mas para manter essa receita nesses patamares atuais, eles têm que continuar com esse crescimento constante. Uma patinadinha no meio do caminho aí já vai 1 centavo para o espaço. Já volta para 9, 8. Então, atenção. Fique mais esperto. Nesse tipo de resultado aqui é importante. A receita tem que continuar crescente ao longo do tempo, certo? Terceiro ponto positivo que eu separei para vocês, resultado caixa crescente mês a mês. Gente, o resultado caixa é muito importante também, que é o dinheiro que entra, né? Setembro 13, outubro 16, novembro 18, dezembro 19,3. O que isso mostra, gente? Mais eficiência operacional, diluição de custos fixos com o crescimento do fundo em geral e o ganho de escala, é claro, após as emissões. Tá? Então, é um sinal de maturação operacional do fundo. Por isso que eu falo que o valor patrimonial mais para frente vai começar a refletir a maturação do portfólio e aí sim começar a replicar, né, as reavaliações positivas e as valorizações dos imóveis. Então isso é natural, porque o fundo vem passando por uma estruturação de um mercado novo, um mercado moderno, e o GRC11 está entrando para o time, né, dos fundos imobiliários que está se adequando nesse mercado. Quarto ponto muito positivo da DRE que nós tivemos foi distribuição consistente de 10 centavos por cota. Né? 4 meses, na verdade são 5 agora, porque entregaram mais um, né, de distribuição de 10 centavos por cota. Mesmo com aumento expressivo no número de cotistas, tá? De cotas. Setembro, 152 milhões. Outubro, 171 milhões de cotas. E novembro e dezembro, 214 milhões de cotas. Gente, foi bastante, tá? Um aumento muito grande de quantidade de cotas. Isso poderia diluir os seus cotistas. E não, eles conseguiram segurar a peteca e segurar o dividendo de 10 centavos. Isso mostra que existe um alinhamento do gestor com o cotista. Isso é uma transparência que, pô, na veia, é na veia direto. Ele está mostrando, não, eu vou aumentar minha taxa de gestão, fazendo bastante emissão e aumentando o fundo de tamanho. Mas em troca disso, eu vou te dar um dividendo sustentável. Beleza. Manter o dividendo mesmo forte com diluição de cota é muito difícil, gente. Isso mostra, então, como eu já falei, compromisso da gestão com previsibilidade, capacidade de portfólio absorver o crescimento e uma estratégia clara de renda recorrente. Tá? Este ponto também, esses 4 pontos que eu falei até agora são essenciais para essa DRI aqui, tá? Mostram a força do fundo. Quinto ponto que eu trago para vocês é a forte geração de caixa acumulada no ano. Em 2025 gerou uns 178,25 milhões. O resultado distribuído acumulado é de 179,11. O fundo praticamente transformou o caixa em renda para o cotista. Sem aventura financeira, sem inventar moda, certo? Porém, tem um ponto aí também, né? Resultado de caixa acumulado 178, resultado distribuído 179. Vamos lá.
Diversificação de receitas auxiliares é o sexto ponto que eu trago para vocês aqui. Receita de renda fixa, 2,75 milhões no ano. Receita de renda variável, 9,67 milhões no ano. Outras receitas, 9,41 milhões no ano. Essas receitas ajudam o fundo a suavizar o fluxo mensal e complementar a distribuição em meses mais fracos. Aqueles meses que o resultado vem abaixo, eles pegam e usam essas receitas auxiliares para complementar a renda e entregar um resultado linear para o seu cotista. Muito tranquilo também, desde que não seja uma base da tese. Uma receita auxiliar não pode ser estratégia. Ela tem que ser um complemento à estratégia. Né? Não pode ser tese principal nunca, senão vira BO, tá ligado? Agora eu vou falar alguns pontos de atenção, né? Nem tudo são flores, gente. A gente tem que sempre ficar atento, porque todos os fundos imobiliários têm pontos de atenção que a gente tem que ficar ligado, tá? Então vamos para o primeiro ponto de atenção, distribuição acima do resultado de caixa recorrente. Como você já deve ter notado, eu nunca falei nos últimos pontos ali em cima, ele teve, né, resultados abaixo do que ele distribuiu em algum momento. Novembro, o resultado do caixa foi 18,65 milhões e ele distribuiu 21,42 milhões. Em dezembro, o resultado foi 19,34 milhões e ele distribuiu 21,42 milhões. O fundo complementa a distribuição usando retenções de reservas que eles já tinham de outras retenções anteriores, pode ser reservas, pode ser lucro acumulado, pode ser caixa, receitas não recorrentes, né, e gestão de caixa, como eu acabei de dizer. Então, gente, isso não é um problema imediato que nós temos aqui. Mas não pode virar uma regra permanente. Se isso virar uma regra permanente, é BO no longo prazo. Exige crescimento do resultado recorrente para sustentar esses 10 centavos por cota. Senão, não consegue fazer isso no longo prazo. Isso aconteceu com o TRXF11 também. Até que eles adquiriram o Brasil inteiro em dezembro e mudou um pouco o cap rate do fundo. Mas, aqui é a mesma coisa. Se eles transformarem esse negócio de ficar usando reserva, queimando reserva para linearizar o dividendo o tempo inteiro, você está camuflando uma realidade. E quando isso reduzir, vai despencar a cotação, porque os caras vão vender desesperadamente. Principalmente os caçadores de dividendo que não entendem do negócio. Então o gestor tem que ficar ligado nisso. Taxa de administração em crescimento absoluto. Nós já demos uma conversada sobre isso ali atrás. A taxa de administração desse fundo não é uma taxa pesada, mas, olha só, setembro, 1,37 milhões de taxa de administração. Outubro, 1,52 milhões. Novembro, 1,84 milhões. Dezembro caiu um pouquinho, 1,79 milhões. 16 milhões de taxa de administração em apenas 4 meses. Tá? Cresce porque o fundo cresceu. A gente sabe. Isso é natural. Tem que acontecer isso mesmo. Se o fundo cresce, a taxa de administração cresce e o gestor ganha mais, é óbvio. Mas o investidor precisa ficar de olho em quê? Eficiência da gestão. Até o momento, aprovados. Até janeiro de 2026, que eu gravo esse vídeo, a gestão está aprovada e essa taxa está sendo consequência de um bom trabalho. Se o crescimento da receita continua superando o crescimento das despesas, segue o jogo, deixa os caras ganhar mais. Paga mais. Um funcionário bom é aquele que te entrega o melhor resultado. Certo? Ele merece ganhar mais. Embora não seja a realidade das empresas, né? Mas é isso aí, tem que ficar de olho nessa taxa de administração também, porque essas emissões sem parar, eu me assusto um pouco. Terceiro ponto de atenção, despesa financeira ainda relevante, tá, gente? Uma despesa financeira acumulada de 19,61 milhões. 2 milhões por mês, mais ou menos, de peso, tá? Isso aí nessas despesas aí, eu acho complicado, tá? A alavancagem está sob controle, os juros ainda pressionam um pouco o resultado do fundo. O ponto positivo é que a alavancagem vem caindo ao longo do tempo, caiu de 14 para 10, né? Por causa da emissão, que diluiu a alavancagem. E a tendência é aliviar esse peso, né? Se não houver novas dívidas agressivas sendo feitas pelo fundo. Sinceramente, cara, eu fico até preocupado quando o fundo está muito tranquilo, porque parece que o gestor não gosta de tranquilidade, né? Ele tem que estar sempre com o leão correndo atrás dele, né? Mas, por enquanto, 10% de alavancagem muito sossegado para o GGRC11 e a estratégia de investimento deles, tá? Mais um ponto de atenção, gente, a dependência do crescimento futuro do portfólio. Hoje, o resultado recorrente está girando entre 8 centavos e 9 por cota. Este seria o dividendo real que você teria que estar recebendo hoje, tá? Entre 8 e 9, que vamos ser bem sinceros, não seria ruim com um fundo que está valendo 9 e pouco. Quase 1%. Pô, um fundo logístico desse aqui, cara, híbrido, pagando entre 8 e 1%, é maravilhoso, tá? E a distribuição está em 10, ou seja, o fundo precisa continuar crescendo sem parar. Novos imóveis tem que entrar, reajustes tem que acontecer, tem que desenvolver ativos novos como o Centro de Distribuição de Santa Cruz. É fundamental que isso aconteça para que o fundo continue com essa crescente para poder sustentar essa distribuição acima, como está fazendo agora. Com esses novos imóveis, com reajustes, com o CD sendo desenvolvido lá, o jogo pode mudar, porque ele pode chegar, né? O cap rate de todo o seu portfólio pode chegar nos 10 centavos. E aí vira uma coisa recorrente normal, sem susto, né? Sem pressão, digamos assim, de ter que estar crescendo sem parar. Porque é insustentável isso, gente. Essa é a realidade. Entendeu?
Quinto ponto, aumento forte no número de cotas do fundo. Isso causa um efeito psicológico drástico, principalmente num mercado cheio de gente inexperiente. Saltou de 152 milhões de cotistas para 214 desculpa, cotistas não, cotas, para 214 milhões de cotas, gente, em poucos meses. Mesmo que esses números estejam melhorando, o mercado costuma punir esse tipo de diluição de curto prazo, porque quando você aumenta o número de cotas, a tendência seria o dividendo diminuir. Eles estão inflando o dividendo com coisas de fora que não é somente do recorrente, né? Então, vamos ver até onde eles vão conseguir segurar isso. E isso também explica a cota amassada no momento, né? Esse fundo aqui não era para estar com a cota amassada nesse momento, mas está. O que a DRE desse fundo nos mostra? Finalizando aqui, né? Uma conclusão mais técnica para você. Mostra um fundo em fase de maturação, receita de aluguel forte, resultado crescente e capacidade de pagar dividendos altos, mesmo após uma diluição pesada, aumentando mais de 50 milhões de cotas no fundo. Tá? O ponto de atenção está na distribuição que está acima do resultado recorrente, que eu acabei de falar para vocês. Exige crescimento contínuo no portfólio para se sustentar no longo prazo. E isso não vai acontecer, gente. Infelizmente, isso não vai acontecer. Então agora, vamos para aí finalizar aqui com o que eu acho, tá? Eu acho esse fundo maravilhoso. Na carteira de investimentos, por exemplo, que eu gerencio para alguns familiares, eles têm o GGC na carteira, né? Foi colocado o GGC na carteira deles. Porque é um ótimo fundo, gente. Assim como Gary 11, LZR e outros top de mercado. Mas isso aqui me preocupa, tá? Eles precisam de crescimento contínuo para manter esses 10 centavos. Só que eu entrar agora nesse fundo para carteiras novas é interessante. Pô, Cris, mas você está dizendo que pode cair o dividendo, por que é interessante? Primeiro, porque uma carteira mais nova é uma carteira com menos dinheiro. Uma carteira que está começando é uma carteira montando posição. E uma posição se monta ao longo do tempo. A não ser que você seja uma pessoa milionária, que vai comprar posições gigantes e prontas, ou que ganhe muito, um salário de 100 mil por mês, vai lá e comprar 50 mil do fundo numa sentada. Beleza. Mas se você é um brasileiro comum, que está batalhando para fazer seu patrimônio crescer e comprando suas cotinhas todos os meses, fazer posição nesse momento é bom. E se o fundo, porque o fundo está amassado, ele está com desconto. Mas com desconto por causa justamente, né, da punição que o mercado dá por essas desconfianças que eu citei aqui, nos pontos de atenção, que são graves se você for pensar. O trabalho que a gestão tem que ter para segurar esse rojão é alto. Tá? Então, assim, vai ser o caos? Não, eu não acho que vai. Eu acho que se chegar a cair, cara, cairia para uns 9 centavos ou 8 centavos, no pior das hipóteses, o dividendo. Baseado no dividendo de hoje, cairia entre 10 e 20 centavos, 10 e 20% do dividendo da renda. Mas, gente, seria totalmente sustentável para o fundo. Totalmente sustentável para o fundo. Mas o fundo, ele possui algumas coisas que ele ainda pode fazer, ele tem algumas cartas na manga que os gestores ainda podem fazer, como desenvolver aquele terreno que está parado, fazer melhorias, fazer reajustes maiores nos seus imóveis, que vão aumentar o fluxo de renda recorrente do fundo, podendo chegar nesses 10 centavos. Que chegue pelo menos em 9 e alguma coisa. E aí complementa com as rendas auxiliares, né? Aquele restinho para completar os 10 centavos de dividendo. E aí fica uma coisa sustentável. Uma coisa tranquila para o gestor, sem pressão, sem aquela loucura que tem que estar sempre com o leão correndo atrás da bunda. Tá? Então é isso que eu acho. Eu acho que é um dos melhores fundos que nós temos hoje no setor, né? Ele é um híbrido, eu não vou comparar ele com o HGLG, com os puros sangue, né? XPLG, BTLG. Eu vou comparar ele aqui com os híbridos, a LZR, TXF, KNRI, são híbridos. Tá? E ele tá no top 5 aí, gente. Na minha opinião, o GS11 tá no top 5 aí dos híbridos hoje, no momento que eu gravo esse vídeo, e tá entregando um resultado muito legal, e eu vejo a gestão fazendo uma coisa muito positiva no fundo, trabalhando muito bem. Tá? Então essa é a minha opinião. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Tentei deixar o mais completo que eu pude, com informações úteis para vocês, sem ficar lendo aqui o relatório sem parar. Tá? Mas esse é o GS11, um fundo aí da Zagros, que é um logístico industrial, com 80% logístico, 20% industrial, performando muito bem, entregando 1% ao mês aí, já há alguns meses de forma consistente. Até quando ele vai segurar o rojão? Não sei. Mas que ele promete tentar segurar ao máximo, ele promete. Vamos ver até quando ele consegue, e eu vou torcer muito para que a Zagros consiga manter e sustentar esses 10% ou até aumentar a renda com alguma venda de um não recorrente, um lucrão aí, botando no bolso e distribuindo para a galera. Se você cotista do fundo, deixa aí nos comentários o que você acha do fundo, quais pontos que você acha que deve ficar... os pontos de atenção, né, que a gente deve ter nesse fundo e quais são as vantagens de se cotistar esse fundo. Deixa aí
embaixo qual a sua opinião e nos vemos no próximo vídeo, galera. Um abraço.